Amados, abram as vossas Bíblias no livro do Evangelho de São Lucas. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 21, a partir do verso de número 5. A mesma leitura que foi feita hoje pela manhã será novamente agora à noite. Lucas capítulo 21, verso 5. E se você não tem Bíblia, por favor, acompanhe pelo telão. Mas se coloque de pé, em reverência à palavra de Deus, em respeito à palavra de Deus. E dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigais, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração, não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quanto vos se opuserem. E até pelos pais e irmãos e perante amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Mas não perecerá o único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí a vossa alma. Pai maravilhoso, Deus eterno, em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, nos colocamos diante de Ti e pelo precioso Espírito Consolador, nos colocamos ao Teu encontro. Que o Espírito do Senhor abra a nossa mente, a nossa compreensão, que possamos ser sensíveis à Tua voz e, se é da Tua vontade, me usar para falar à Tua igreja, que a igreja esteja clara no seu entendimento e compreensão à Tua vontade e à Tua palavra. Fala aos Teus filhos, abre a mente, o coração, a compreensão das coisas maravilhosas do Teu reino, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Peço, amados, que prestem atenção. Prestem bastante atenção no que eu tenho para falar. É algo importante. E peço também que vocês observem a mensagem que foi anunciada, pregada hoje pela manhã. Pela manhã nós falamos da veracidade da Bíblia Sagrada. Das suas profecias, que são poderosas, reais, autênticas. E estava, pela manhã, comprovando, através do tempo e dos grandes acontecimentos,
que estamos vivendo os dias finais. Quando nós lemos no livro do profeta Daniel, vemos 3 anúncios que o anjo faz, 2 a Daniel, que só poderiam acontecer nos dias atuais. Vemos ele falando sobre o transporte de massa e a velocidade em que as pessoas percorreriam o mundo. Vemos o anjo avisando sobre o desenvolvimento da ciência e do conhecimento. E vemos no livro do Apocalipse o Senhor falando sobre a morte das testemunhas e que todas estas coisas seriam vistas e contempladas por todo o mundo durante aqueles acontecimentos. Isso só poderia ser possível através da televisão, através da internet, através dos meios de comunicações que nós possuímos nos dias atuais. Vimos também o anjo anunciando a Daniel sobre as 70 semanas, e ele falando sobre a destruição, a morte do Messias, a destruição de Jerusalém, e que ela pertenceria aos gentios, e que ela seria pisada pelos gentios nos últimos tempos. E são os dias atuais em que nós vivemos. Porém, nós vemos também o engrandecimento de Israel e a sua fortalecimento. Tudo isso está na Bíblia, num período de tempo em que a ciência e o conhecimento humano não teria como entender e compreender coisas tão grandiosas, coisas tão grandes que estão muito à frente. Quando todas estas profecias foram escritas, não havia menor possibilidade do homem entender. E quando o anjo fala do exército que se levantaria sobre a terra de 200 milhões de homens, a população do mundo inteiro naquele período não chegava nem a 100 milhões de habitantes. Porém, desse momento agora, eu quero tratar outro assunto com os irmãos. Quero falar sobre o momento em que nós vivemos. No momento é difícil acreditar no que vivemos hoje. Países fechados, eventos cancelados, cultos fiscalizados pela vigilância sanitária, supermercados com preços exorbitantes, nossa liberdade sendo vigiada, e tudo isso por causa da gripe chinesa. Nunca se passou na nossa mente que um pequeno vírus poderia fazer e causar o que está acontecendo agora no nosso planeta. As empresas fechando, o comércio sendo fechado, as pessoas querendo trabalhar e sendo proibidas, o crescimento desta doença que está levando os nossos anciões e agora na sua segunda fase está atingindo fortemente os jovens. Porém, os médicos, eles são unânimes em dizer que esta gripe ela não é agressiva. O que causa a queda é a nossa imunidade baixa. E a nossa imunidade ela é baixa por causa de quê? Falta de banho de sol, falta de um exercício diário para as nossas vidas, falta de uma alimentação saudável, por causa do estresse, pouco sono, pouco descanso, por causa das bebidas alcoólicas que baixam a imunidade, dos vícios, cigarros, drogas. E tudo isso se acumula em alguns indivíduos e o seu organismo se torna suscetível a estas enfermidades. Porém, esta gripe, ela está causando um impacto na nossa geração. A nossa geração nunca experimentou uma pandemia deste nível. E os cristãos, em meio ao caos social, estão tentando fazer a sua parte
para a contribuição da nossa sociedade. Porém, neste momento, nós, a igreja, estamos sendo vistos como empecilhos. Nós estamos sendo vistos como rebeldes. Porque todas as atividades dos cristãos estão impactando diante desta sociedade. Os nossos governantes acreditam que estar num templo é algo que pode colocar em risco a vida das pessoas. Porém, os shoppings, porém, os ônibus, os transportes coletivos, nada disso é levado em consideração, mas a igreja não é essencial. A igreja não tem sido vista como essencial. E você não compreende a profundidade de uma palavra como essa significa. Porque a igreja, ela é a luz do mundo. A igreja é o sal da terra. A igreja é a representação do reino de Deus neste mundo em que nós vivemos. E quando nós dizemos que ela não é essencial, nós estamos dizendo que a luz não é essencial, que o sal não é essencial e que o reino de Deus não é essencial. Porém, tudo isso que nós estamos vivendo, Jesus anunciou. Pragas, doenças, pestes, em Lucas capítulo 21, versículo 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Estamos observando que isso já foi avisado. Que todos esses sinais já foram declarados e avisados. Que todos estes acontecimentos, Jesus já previu. E isso nos serve como segurança. Sabe por quê? Porque percebemos que Deus não perde o controle da situação. Deus não perde o controle do que está acontecendo no mundo. Deus não perde o controle na vida daqueles que são importantes para Ele. Deus não perde o controle da sua vida. E por mais que a sua vida esteja um turbilhão, e por mais que esse mundo em que estejamos vivendo esteja passando por uma hecatombe e ele esteja cambaleando, isso faz parte dos projetos de Deus para o mundo moderno, para o mundo atual, porque Ele tem coisas muito maiores que nós não conseguimos entender para realizar através da sua igreja. Temos que levar em consideração que também haverá um tempo de perseguição aos que guardam a palavra. Mateus capítulo 24, no verso 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Eu quero perguntar uma coisa a você. Até onde você está disposto a ser perseguido por causa da palavra de Deus? Até onde você está disposto a suportar a aflição pela palavra de Deus? Até onde você está disposto a enfrentar a sociedade em que você vive, os familiares, as pessoas que estão ao seu redor, pela palavra de Deus? Porque nós estamos vivendo os dias em que nós teremos que fazer uma escolha, onde nós teremos que tomar uma decisão em nossas vidas. Ou levamos em consideração tudo o que está escrito na sua palavra e aplicamos isso de forma definitiva em nossas vidas, ou corremos o risco de abrirmos mão de tudo o que está inserido nos valores cristãos. Você olha para um país como os Estados Unidos e você vê as eleições norte-americanas que estão acontecendo, e você olha e diz, é Trump brigando contra Biden. Se eu fosse escolher uma pessoa para ser meu amigo, eu não escolheria o Donald Trump. Porém, ele representa o conservadorismo. Ele representa uma pessoa
que apoia os valores da igreja, mesmo ele não colocando eles totalmente em prática em sua vida. Mesmo ele estando no segundo ou no terceiro casamento. Porém, ele é um homem que foi levantado assim como Nabucodonosor, que veio como um homem ímpio. Mas Deus tinha um projeto na vida daquele homem para preservar a sua igreja, para preservar o seu povo. E nós olhamos o que está acontecendo nos Estados Unidos, onde a escolha da população está em ficar em silêncio diante de uma circunstância que está corrompendo todos os valores. Porque Biden representa a liberalidade. Biden, que seu filho foi comprovado de todas as formas que está recebendo dinheiro do Partido Comunista Chinês. Você sabe o que isso simboliza e representa? Que os Estados Unidos estão abrindo mão da sua cultura, dos seus valores conservadores, da palavra de Deus, e estão aceitando que uma nação comunista dite normas e regras dentro desta nação. Sabe o que isso significa? Que daqui a pouco, a mesma forma que a igreja é tratada na China, a igreja será tratada nos Estados Unidos. E em questão de tempo, da mesma forma como a igreja é tratada na China, a igreja será tratada no Brasil. Hoje é modismo, é bonito, está de terno, gravata, pregando a palavra de Deus em cima do altar. Hoje você olha para mim e acha que isto é uma forma de apresentação bonita, espontânea. Hoje você acha bonito estar aqui na igreja, no templo. Mas eu pergunto a você, se esta perseguição se levantar agora no seu tempo, se essa luta se levantar agora, você está disposto a enfrentar esta perseguição para estar na casa do Senhor? Olha para quem está ao seu lado e pergunta, até onde você vai para viver o Evangelho? Temos que entender que em João capítulo 15, verso 20, que Jesus disse, lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Sabe o que eu quero que você entenda? É que Jesus foi perseguido por anunciar o Evangelho. Nós hoje vivemos aqui o fruto do trabalho que ele plantou. O seu sangue derramado na cruz, a cura dos nossos pecados, a restauração da nossa vida. Temos acesso direto a Deus. Mas até quando estamos dispostos a valorizar este acesso? Até onde estamos dispostos a lutar pela nossa santificação? Até onde estamos dispostos a lutar para permanecermos com a nossa família engajada nos valores da palavra de Deus? O apóstolo Paulo, ele disse em um determinado momento, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, que também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Olhe para quem está ao seu lado e diga, você está disposto a ser perseguido? Me responda, sim ou não? Olhe para mim e diga, sim ou não? Sim. Sim. Sim ou não? Sim. Eu acredito que os pastores de hoje em dia estão cometendo um grande erro. Muitos deles, quando eles estão pregando sobre bênção, sobre prosperidade, sobre alegria, para nós sermos fortes, nós temos que estar preparados para os dias maus. Para nós sermos firmes, nós temos que estar preparados na nossa consciência para as lutas que podem surgir contra a nossa vida. Porém, a realidade
é que vivemos diante de um mundo surdo ao chamado do Evangelho. Este mundo não quer ouvir as boas notícias do Evangelho. Este mundo não quer aceitar as boas novas que Jesus está anunciando. Há mais ou menos 2000 anos, nós ouvimos essas boas novas. Que Jesus veio, morreu, ressuscitou. E agora nós temos acesso direto a Deus. E a igreja anunciou, pregou, falou. Porém a sociedade, ela se adequou a esta mensagem, tentando de todas as formas fazer com que esta mensagem, ela se tornasse algo que fosse mais fácil de vivenciar. E eu quero dizer para você, meu irmão, que viver o Evangelho é viver a verdade do início ao fim, do livro de Gênesis ao livro do Apocalipse. É não abrir concessão na sua vida. Você não pode abrir concessão para o pecado. Você não pode abrir concessão para os valores mesquinhos deste mundo. Você não pode abrir concessão para a bebida, para as drogas, para a prostituição. Você não pode abrir concessão para que o mundo faça parte da sua vida. Por quê? Porque Deus está vindo através do seu Filho resgatar essa igreja maravilhosa que está inserida neste mundo. E Ele quer que o mundo esteja fora da igreja e que a igreja esteja fora deste mundo para estar com Ele por toda a eternidade nos céus. É por isso que o livro do Apocalipse, ele retrata um cenário terrível para os últimos dias. Em Apocalipse capítulo 6, verso 8... E achei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com pestes, e com as feras da terra. O livro do Apocalipse retrata um cenário negro, um cenário difícil para ser vivido nos últimos dias da humanidade sobre a terra. Porém, a única forma de este planeta ainda permanecer mais um tempo é através da luz da igreja. E eu quero falar com você sobre a necessidade que nós temos de fazer a diferença. Jesus diz que nós somos a luz. Mateus capítulo 5, versículo 14, ele diz uma palavra que é bem clara. Vamos ler todos juntos? 1, 2, já. Você entende o que você acabou de ler? Ele está dizendo que nós fazemos a diferença porque nós trazemos luz a este mundo. Não é que a luz seja nossa, a luz é dele, que brilha através de nós. É como se a igreja fosse um farol de Deus. A energia vem do céu, a força vem do céu. A energia que alimenta este farol vem lá de cima. E esse farol vai brilhando, brilhando, brilhando. E aonde esse farol está, as trevas vão se retirando, as trevas vão saindo. É por isso que este mundo tem uma grande dificuldade de entender a igreja. Porque as trevas não conseguem entender a luz. Mas a luz brilha na escuridão e se destaca neste planeta, neste mundo. Precisamos entender que assim como Jesus é a luz, em João 8,12 ele diz, eu sou a luz. João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Assim como Jesus é a luz do mundo, a igreja representa este farol. Olhe para quem está ao seu lado e diga, eu e você
representamos esta luz maravilhosa que brilha, que brilha, que brilha todo dia, mais e mais, até ser dia perfeito. E esse dia perfeito será o dia que ele voltará para buscar o seu povo. Então, amados, diante de um mundo que está sob o poder das trevas, o mundo que está nas mãos do maligno, como diz 1 João capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que todo mundo está nu, Nós nunca vimos um cenário tão forte de egoísmo da humanidade. Os meios de comunicação, eles não se importam com a sua família, eles não se importam com seus filhos. Os governantes nunca estiveram tão ligados ao dinheiro, ao materialismo. Não conseguimos olhar e ver. Nós olhamos agora e vemos agora um pleito eleitoral pela venerança, pela prefeitura de cidades, as pessoas se matando, as pessoas se decompondo, se destruindo, matando uns aos outros, por causa de uma visão de poder. E é um poder passageiro, é um poder efêmero, é um poder que dura 4 anos e acaba, se vai. É um poder que passa rapidamente. Mas Deus tem prometido à sua igreja um poder eterno, um poder sobre a morte, o poder da vida eterna, o poder de estarmos diante dele eternamente. Não tem como se comparar. Diante desta situação, nós temos a obrigação de manifestarmos ao mundo que Jesus venceu. As pessoas têm que saber, através da nossa vida, que Jesus venceu. E você pode perguntar para quem está ao seu lado, e como ele venceu? Ele venceu de forma difícil, ele venceu de forma dura, mas ele venceu. E o que ele venceu? Pergunta, o que ele venceu? Jesus venceu Satanás. Olhe para quem está ao seu lado e diga, Jesus venceu o diabo. Nós temos 3 grandes inimigos na nossa vida. Nós temos Satanás, nós temos o pecado e nós temos a morte como nossos grandes adversários. Jesus venceu esses 3 inimigos. Em 1 João capítulo 3, versículo 8, a Bíblia nos diz que quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Sabe por que Jesus se manifestou? Para desfazer tudo que o inimigo tem lançado. O inimigo tem lançado terror na tua vida, Jesus está trazendo coragem, determinação. O inimigo tem lançado doença, Jesus é a saúde, é a cura. O inimigo tem lançado a ignorância, Jesus é a sabedoria, o conhecimento. O inimigo tem lançado o medo, Jesus é a coragem. O inimigo tem lançado a doença, Jesus é a saúde. O inimigo tem lançado a morte, Jesus é a vida, ele é a restauração. Segundo lugar, ele venceu o pecado. Em Mateus capítulo 1, versículo 21 diz: ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus quer dizer Jeová salva, Jeová é salvação. O nome de Jesus significa salvação para nossas vidas. E salvar do quê? Salvar da corrupção que existe neste mundo. Da corrupção que corrompe os nossos valores, corrompe o nosso corpo, corrompe a nossa vida, corrompe a nossa família, corrompe de forma degenerativa a igreja que ele estabeleceu aqui na terra. Pastores estão se vendendo a sua igreja, a sua congregação por causa de votos. Graças a Deus nós não temos alianças com homens dessa terra. Nós temos uma aliança permanente, eterna, que é com Deus Todo-Poderoso. Mas nós defendemos valores. Nós defendemos os ensinamentos da Bíblia Sagrada. E nós apoiamos todos aqueles que se colocam a defender esses valores, que são valores da Bíblia Sagrada. E se eles falharem? Se eles falharem, falharam, porque são homens. Mas a igreja é santa, é pura, é verdadeira, é justa, é fiel. Eu quero dizer a você, meu amado, minha amada, que em Romanos capítulo 8, versículo de número 1,
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ou seja, Jesus venceu na carne do pecado. Jesus venceu semelhante a um homem pecador. Jesus venceu semelhante à natureza humana, falida, frágil e desgastável. Mas ele venceu o pecado, ele venceu Satanás, ele venceu o pecado e ele nos abre a possibilidade de estarmos eternamente diante deste Deus. Porque o pecado nos empatava de estarmos diante de Deus. E agora o pecado foi tirado. Fomos santificados pelo sangue de Jesus. Diga para quem está ao seu lado: o diabo te acusava, te chamava de pecador, e agora Jesus te santificou. Nunca se esqueça, você é santo. A palavra santo quer dizer separado. É por isso que nós somos chamados de igreja. A palavra igreja vem do termo eclésia, grego eclésia, que quer dizer chamado, convocado. Chamado de onde? Chamado do mundo. Convocado por quem? Por Deus, para servi-lo no seu exército. Diga para quem está ao seu lado: somos o exército de Deus. Terceiro lugar, temos que entender que ele venceu a morte. Diga para quem está ao seu lado: Jesus venceu a morte. Diga: a igreja do Senhor Jesus serve a um general que venceu a maior e mais cruel batalha. E o apóstolo João, em João capítulo de número 1, versículo 13, ele testemunha isso. E eu quero que você leia comigo, vamos lá? Todos juntos, todos juntos. João, capítulo 1, verso 13. O que é que diz? João, capítulo 1, verso 13. Perdão. Apocalipse, capítulo 1, versículo 13. Apocalipse 1, 13. E aí, vamos lá, todos juntos. 1, 2, já. Vamos lá. Vamos lá, todos juntos. Não temas. Glória a Deus. É para Ele, é com força. Você vê como esta palavra é maravilhosa? Você vê como esta palavra mexe com as nossas entranhas, com a alegria do nosso coração? Ele foi morto pelo sistema, ele foi morto pelo mundo, ele foi morto por aqueles que queriam calar a sua voz. Só que eles não conseguiram calar a sua voz. O sistema não conseguiu destruí-lo. Ele se tornou mais poderoso do que ele era antes. Ele se tornou maior do que era antes. Porque agora ele venceu a morte. Ele venceu o inferno. E nós
somos convocados a estarmos com Ele nessa batalha. Fica de pé em nome do Senhor Jesus. Amados, eu quero dizer a você que não adianta neste mundo vivermos um cristianismo de aparência. Se você não consegue fazer a diferença, se você não consegue lutar contra o pecado, você não vive essa guerra, você não vive essa batalha. Se nesse momento você está sendo afligido, atacado, saiba que Jesus foi atacado e afligido assim como você. Saiba que Ele enfrentou as batalhas que você também enfrenta. Só que eu chamo você e convoco você, faça a diferença. Não deixe o inimigo vencer você. Não permita que o adversário domine a sua família. Não se permita ser dominado por este inimigo das nossas vidas e das nossas almas. E em nome do Senhor Jesus, eu te convoco neste momento, eu te chamo. Se existe na tua vida uma situação que você não está conseguindo vencer, se existe na tua alma um clamor que você não está conseguindo calar, se existe uma angústia no teu coração que você não está conseguindo suportar, eu te chamo neste momento, vem em nome de Jesus. Hoje o Senhor Jesus vai mudar a tua vida, mudar a tua história. Hoje a tua vida vai ser diferente, mas você tem que tomar a sua decisão de fazer a diferença em o nome do Senhor Jesus. Quando tudo parecia ter chegado ao fim, eu não tinha a menor esperança de ser feliz. Tempestades de dor e tristeza que eu enfrentei destruíram sonhos e planos que eu construí. Quantas noites eu me ajoelhava sem poder falar. Eu não tinha coragem nem forças pra falar com Deus. Mas um dia eu ouvi sua voz me falando: não tema, não há dor que na cruz eu não tenha vencido por ti. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. E a cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória final. O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória final. Finaliza esse momento e encerro para darmos continuidade ao nosso culto de Santa Ceia. Porém, para que eu fique tranquilo, eu gostaria que você olhasse para quem está ao seu lado e perguntasse para ele, para ela: você tem certeza que está tudo bem na sua vida? Pergunte. Você tem certeza que a sua vida está bem? Se Jesus voltar hoje, você tem certeza que você sobe com Ele para o céu? Não existe talvez.
Não existe dúvida. Se fosse uma porta aberta e ela fosse fechar agora, você iria ficar do lado de fora dessa porta? Posso orar? Posso orar? Olha para quem está ao seu lado e diz: o pastor vai orar. Se você quiser vir, eu vou com você. Diga. Estenda as mãos sobre eles. Pai, Tu conhece a vida e conhece cada um. A Tua palavra diz que os Teus filhos, os Teus escolhidos, estão escritos no livro da vida. Nós, como igreja, sabemos que a Tua palavra diz que o que for ligado na terra, através da nossa oração, será ligado no céu. Pois nós ligamos o nome que aqui está, cada vida que está diante do Teu altar. Ligamos, Senhor, a Tua presença na vida deles e o Teu Espírito direcionando cada um. Sabemos que existem lutas difíceis, batalhas, porque o inimigo não desiste das nossas vidas, mas Tu também não abre mão de nós, Senhor. Quando jogamos fora o nosso orgulho, quando jogamos fora, Senhor, o embaraço, quando jogamos fora, Senhor, tudo aquilo que nos causa fracasso no nosso caminhar e atrapalha a nossa salvação, Tu tens aliança firme com o Teu povo. Abençoa, Senhor, os Teus filhos neste momento, que os seus nomes estejam escritos no livro da vida e que de maneira nenhuma venham a ser riscados, que eles venham ser santificados, salvos, purificados, renovados, e que a dúvida no coração seja retirado por uma certeza verdadeira que nós temos paz e aliança contigo. Deus bendito, Deus santo, renova os Teus filhos, aqui sim como Tu renovaste Jó e fizeste no segundo estado dele maior do que o primeiro. Assim renova a nossa vida, renova o nosso coração, a nossa alma, o nosso interior e nos santifica para o Teu serviço e para a Tua obra, em o nome do Senhor Jesus. E a igreja abençoada declara: assim seja. Amém, povo de Deus. Pega o nome. E aí, cadê o louvor? Estão desarmados aí? Foram pegos de surpresa? O sangue de Cristo liberta de todo pecado. A cruz do Calvário é o começo da nossa vitória. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. E o poder de Deus nos garante a vitória final. Amém. Abra sua Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. A partir do verso de número 23. Se você localizou este verso, você se coloca de pé com a sua Bíblia aberta. Diga: a igreja é mais do que comida. Vamos lá, gente. A igreja é mais
do que comida e bebida. Porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Sabe o que isso quer dizer? Pode faltar o pão, pode faltar a água, mas não falta a justiça de Deus sobre o seu povo. Não falta a paz de Espírito de Deus sobre a sua igreja. E nem falta a alegria da nossa salvação em Jesus Cristo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pai bendito, Deus maravilhoso, Deus eterno, santo, diante do altar estão, Senhor, o pão e o vinho, que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Abençoamos esses elementos que serão distribuídos para a tua igreja. Que a tua igreja santa, pura, verdadeira, seja santificada, purificada, e que nós nos tornemos um só contigo em Cristo Jesus. Amém. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. E ao ver as gravuras dos quadros pintados naquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor.
também. Eu verei face a face, face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Eu queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. E um dia também eu verei face a face, face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Como Ele Você que recebeu o pão e o vinho, se coloca de pé nesse momento. O pão, ele simboliza o corpo de Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz que quem come deve examinar-se. Deve fazer uma visão introspectiva e analisar-se. Porque nós, neste momento, fazemos um memorial. E a palavra memorial quer dizer memória, quer dizer lembrar o que foi feito por nós. Jesus, em santidade, se sacrificou por nossas vidas, para que nós possamos estar puros, não mais à mercê do diabo. O nosso maior inimigo não é mais Satanás. A Bíblia diz que se nós resistirmos a ele na fé, nos sujeitarmos a Deus e resistirmos a ele na fé, ele fugirá de vós. Sabe o que é isso? A igreja aqui reunida e o diabo fugindo da igreja do Senhor Jesus. Sabe o que é você chegar em um local e o inimigo das vossas almas, que está atribulando aquele local, bater em retirada porque você está ali? Sabe o que é tudo seu ser santo? Seu casamento, seu carro, sua família, sua casa, seu lar, suas roupas, suas vestes. Era por isso que as roupas de Paulo, as roupas de Pedro, os aventais de Paulo, as roupas de Pedro, espantavam demônios.
Porque eles se submetiam totalmente à autoridade de Deus sobre as suas vidas. E aí o adversário não tem mais poder sobre você. É você que tem poder sobre ele. Pois analise a sua vida. Pense. Veja. Nós estamos fazendo uma aliança com Deus. E nós dizemos, tu faz parte de mim e eu faço parte de ti. Pai maravilhoso, Deus eterno. Neste momento, como igreja, reconhecemos a necessidade de sermos um só contigo. Reconhecemos a necessidade e assim, Senhor, nos apresentamos a ti. Cuida dos teus filhos. Toma posse do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é santo. Levante o cálice. Da mesma forma, o cálice representa o sangue de Jesus, o sangue da nova e eterna aliança. Foi o seu sangue que nos tornou mais branco do que a neve. É o seu sangue que nos santifica. Diga para quem está perto de você, vale a pena sofrer por amor daquele que nos amou mais do que a própria vida. Vale a pena. Pai maravilhoso, Deus eterno, na mão dos teus filhos está este símbolo maravilhoso. E unidos, juntos, partimos o pão e unidos, juntos, tomamos este cálice. O cálice da nova e eterna aliança. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Não nos deixa nunca abrirmos mão de Ti. Abençoa o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.